essas questões ambientais, elas são realmente fortes, talvez, como a Olivia falou, né, a geração talvez esteja focando mais na questão ambiental do que justamente na questão ética, mas a gente ouve muita coisa, né, Olivia, do tipo: "Ah, o gado consome muita água, o gado ocupa muito espaço, né, a pecuária destrói as florestas, provoca desertificação do solo", esse monte de coisas que a gente ouve lá dos defensores do meio ambiente e detratores da pecuária e da criação do gado de maneira geral. O quanto disso faz sentido, o quanto disso que é mito, Olivia? Respondendo aí essas... Porque eu entendo, o livro se propõe a responder essas questões, né? E apontar, talvez dialogando muitas vezes com vegetarianos mesmo, que honestamente têm essas dúvidas e o livro se propõe a respondê-las, né? Mas quanto disso é mito, quanto disso é fato? Eu acho que uma das questões desse livro que eu gosto muito, porque tanto a autora, que é a Diana, nutricionista, quanto o Rob, que é um bioquímico, e ele já é conhecido há bastante tempo aí no meio paleo, no meio da nutrição, de quem já acompanha essa linha mais low carb, eles são muito, eu diria, muito respeitosos nessa linha de dialogar, bem como tu disse, eu acho que essa é a definição bem certa. Por quê? Porque muitas dessas dúvidas são realmente de um ponto de ignorância. Não sei aquilo, não entendo, não lembro lá do colégio de como funciona a questão do ciclo do carbono, do metano, como é que é isso mesmo. Então a gente esquece e não faz essas conexões. E o livro ele vai trazendo, tanto que ele começa com a questão nutricional, que é amplamente agora discutida, mas ele vem trazendo essa questão ambiental já por segundo, porque ela é realmente o que está se falando muito e tem muitos mitos ao redor. Por exemplo, quando a gente fala do que o gado come, e daí como funciona toda essa questão da digestão, as pessoas não lembram, né, que o gado, sim, é um ruminante, e ele consegue, né, os bovinos, mesmo os ovinos e os caprinos, consegue transformar aquele alimento que a gente não consegue, aquele material ali, matéria-prima que ele está comendo, em algo que a gente sim vai conseguir comer em alimentos altamente nutritivos, como carne e leite. Então, assim, ele vai transformar, né, eu brinco que ele vai transformar pasto em picanha. A picanha que é antes do mas ele transforma, ele consegue fazer isso, assim, de uma forma, a gente brinca assim, é mágico, é maravilhoso o que ele faz, porque ele tá ali naquele pasto, às vezes degradado, como tu disse, e tá fazendo isso, ele tá transformando e renovando esse solo. Então, assim, o livro ele vai abrindo em vários dos mitos, eu acho que tem alguns principais aqui, essa da conversão, desse debate, né, comida e ração, que as pessoas acham: "Ah, não, se eu comesse o que o gado está comendo, a gente poderia alimentar mais pessoas", e tem toda essa questão. Outra questão que eu gosto bastante também é da água, que é um mito bem grande. E o outro, acho que a gente sempre fala, né, do metano, do arroto do boi. Então, talvez o primeiro, que seja interessante, esse do pasto, é justamente só para um dado global aqui, para as pessoas entenderem que os ruminantes domésticos no mundo, eles comem 96% de materiais que a gente não conseguiria digerir. Então isso inclui não só o pasto ali do dia a dia, mas subprodutos de outras culturas. Então o bagaço da cana, questão assim, torta de soja, outras coisas que são subprodutos de outras culturas, caroço do algodão, a própria silagem, né, imagina assim, depois que colhe lá o milho, tem toda aquela planta, aquela estrutura celular, aquilo o boi come, aquilo os ruminantes conseguem digerir. Então, assim, esse dado enorme de 96% no mundo, e também mesmo os grãos, que sim, alguns são confinados e tem essa questão do confinamento lá no final da vida, que não é a vida inteira que ele está confinado, isso sim entra um pouco de grãos, digamos, nessa ração, nessa proporção, mas é menos do que 10% da produção global. Então, o que entra, o pouquinho ainda que entra nessa ração é menos que 10% da produção global. Então é bem interessante, assim, é um mito que, olha, é falado muitas vezes, mas tem aí papers e papers de dados mostrando pra gente que bem pelo contrário. E impressionante também que muitas vezes tem regiões, tem pedaços de terra que eles simplesmente não estão disponíveis para a agricultura, mas eles estão disponíveis para os ruminantes. Exato, Quem não tem aquela visão assim de cabras ou ovelhas numa região montanhosa, não só montanhosa, como cheia de pedras. exato. E a gente tem os pastores lá com esses ruminantes, ou até as vacas. Então, essa história também da disputa do gado para com a alimentação humana também é um outro mito em todos os aspectos, né? Não só na quantidade que o gado está consumindo de grãos,
quanto nas áreas que são utilizadas. Não que, lógico, se tiver um pasto perfeito, plano, como nos pampas que vocês têm aí embaixo, a gente pode utilizar para plantar soja ou para criar gado. Mas tem outras áreas que a gente não tem essa possibilidade de plantar soja ou de plantar o que quer que seja, milho, ou café, o que quer que venha acontecer, né, Lívia? E os dois, Sérgio, também. Quando tu falou isso, eu lembrei. Eu tô acabando até de editar uma conversa que eu tive com Peter Ballested. Ele é um especialista, assim, em forrageiras. Ele faz bastante essas relações da terra arável e terra agriculturável. E ele estava justamente contando, assim, que quando ele vem para o Brasil e vem aqui pro sul, ele fica impressionado como a gente faz a integração lavoura-pecuária. Então, isso que tu falou, tem um pampa ali, ou tem uma região perfeita para plantar soja. Não, mas só um pouquinho. É os dois que a gente consegue. A gente consegue fazer os dois na mesma área, né, no mesmo hectare, plantar muito mais, colher o que for que colher, tiver que colher ainda, produzir um alimento maravilhoso, né? Muito melhor que soja, na minha opinião, que é a carne. Com certeza. E só para te finalizar, esse um dado que eu vi que a Dayana traz para a gente. Ela fala que o gado, mesmo nos Estados Unidos, 85% a 90% da vida do animal é no pasto. Os confinamentos, os feedlots americanos, que são, enfim, em alguns momentos chega a ser até uma tragédia, o que a gente acaba vendo com alguns animais lá, mas eles são a parte final da vida desses animais. Então, boa parte do animal, realmente, ele está no pasto o tempo inteiro. Exato. Então, isso também é algo que traz pra gente até esse dado que você falou, que chega a ser o quê? 10% do consumo de soja, de milho, de farelos, enfim, de grãos que eles competem com os humanos. Então, realmente, você começa a ver, não, é só o final da vida deles que eles estão tendo esse momento de engorda, né, Exato. Lívia? Fazendo a transição dessa etapa, primeiramente falando aqui do como que o gado tá vivendo, aonde ele tá crescendo, ele tá competindo com a gente. Eu acho que, Lívia, um outro mito que a gente escuta o tempo inteiro é o consumo de água que eles têm Sim. com a gente, que eu não lembro os números que falam, que aparecem nos infográficos, mas sei lá, quantos 1.000 litros de água um gado precisa para dar 1 quilo de carne, para a gente consumir 1 quilo de carne. E me parece também um despreparo total de entender como funciona o ciclo, da onde que vem a água, para onde que vai, aonde que essa água vai. Explica um pouquinho melhor a capacidade que eu não tenho de falar aqui. Não, é exatamente isso. Quando a gente vê o infográfico, diz assim, 15.000 litros de água para 1 quilo de carne bovina. Esse é o número, e é o número, assim, que aparece em folders de tudo aí, segunda sem carne, essas coisas assim, tudo eles utilizam esse valor. Ou eles enchem várias banheiras, assim, os desenhos são várias banheiras cheias de água e dizem, isso aqui equivale a um hambúrguer, algo assim. Daí, quando a gente vai na metodologia e vai atrás, eu tenho inclusive uma palestra inteira que é só sobre essa questão da água. E é muito engraçado. A gente vai lá no paper, na literatura original, e esse valor de 15.000 litros, ele veio de uma metodologia, que é uma média de vários países, que é o seguinte, eles incluem aqui a água verde, que seria a água da chuva, a gente diz assim, a água azul, que é a água de lagos, aquíferos, uma água realmente potável que a gente usa no dia a dia da torneira, e a água cinza, que é a água, assim, lá no final do processo, digamos, que precisaria para limpar a mangueira, algo assim do ambiente do animal, para que aquela água possa voltar para a natureza da forma que esteve, na mesma qualidade que esteve. Mais ou menos isso, tá? E o detalhe é o seguinte, desses 15.000 litros de água, de 94 a 99, dependendo do sistema de criação, é água verde, ou água da chuva, que cai no pasto, tendo gado ali ou não, tendo boi bebendo. Então, assim, na verdade, o que acontece? O boi bebe aquela água, sim, mas ele bebe porque ele tá pastando. E aquela folhinha ali do pasto, ela é, na maioria das vezes, né, cheia de água. É esse que compõe aquele pasto. Então, assim, é tão engraçado isso que quando a gente pergunta para as pessoas, ai, tu acha que esse número é absurdo? Ai, eu acho. Tá, mas quanto tu acha que é chuva? Não, nada, né? Chuva, imagina. Mas sim, é chuva, é a maioria. E como se o animal não retornasse nada disso. Não tem esterco, não, vai pra ele. Não tem umidade nenhuma do animal que é retornada à natureza, como se essa água não está na grama, não está no pasto que ele está comendo. E isso fica, né? E é por isso que a gente diz, né? Aquela mentira contada 1000 vezes acaba ficando nessa linha aí. E a
a suposta alternativa à carne, que é a monocultura, muitas vezes, né? Ela se utiliza, assim, de irrigação, eu acho que ela consome muito mais água do que... Eu digo, esse outro tipo de água que seria, nesse sentido, competindo com a gente, né? Eu entendo que a monocultura toma muito mais dessa água do que a pecuária, né? E também falando dessa monocultura, ela também é muito mais prejudicial ao próprio solo, né, do que a criação do gado.